Tá gravando? E aí, pessoal do Podalírio das turmas 71, 72, 73, tudo bem com vocês? Tá chovendo aí? Aqui tá chovendo. Pois então, né? Bom, na aula passada a gente falou sobre o Kate Haring, que era um artista americano, né, que morava em Pittsburgh. Hoje a gente vai fazer uma viagem para a Alemanha, tá? Para conhecer esse artista aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Tá ali ele já mais velho. O nome dele tá invertido, porque, né, quando filma, a filmagem fica espelhada. Mas é o A.R. Penck, tá? Ou também conhecido como A. Penck, tá bom? Pessoal, o Arpenck, ele nasceu em 1939, tá? Mais antigo que o Kate Haring, lembra? O Kate Haring nasceu em 1958. O Arpenck nasceu, né, na Europa, na Alemanha, bem no meio da Alemanha. A Alemanha, assim, é mais ou menos um país assim meio largo, assim, ó, né? E nasceu bem no meio, assim, em Dresden, em 39, tá? O Penck, ele começou a se interessar por pintura em desenho, assim, mais ou menos com uns 17, 18 aninhos, mais ou menos assim como o Kate Haring que a gente viu na aula passada, tá? E ele foi fazer aula com um professor particular de desenho e pintura, que o nome dele era Jürgen Betcher, tá? O Jürgen Betcher foi professor do Penck, tá? E depois os dois, né, fizeram uma amizade de professor-aluno e formaram um grupo de artistas renegados, ou seja, aqueles artistas que não conseguiam entrar em concurso nenhum, não conseguiam expor seus trabalhos em galeria e museu, fizeram esse grupo chamado Grupo de Artistas Renegados, tá? E se recusavam a estudar em escolas de arte, faculdade. Eles queriam fazer uma arte livre, tal qual a gente viu em relação ao Kate Haring, né, nos Estados Unidos, muito tempo depois, tá? Eles tentaram expor, mas sempre assim acabavam tendo problemas porque nenhuma instituição de arte aceitava eles. Então eles resolveram, né, o Penck, que é o que a gente está falando, velhinho, junto com o professor dele, Boetcher, e outros artistas, resolveram partir para o artesanato, porque não estava dando certo, eles não conseguiam entrar em escola de arte, os outros artistas não aceitavam eles, porque eles eram diferentes, né? Eles queriam uma liberdade maior nas artes, tá? O Penck, ele tentou entrar na Associação de Artistas da Alemanha Oriental, que era onde ele morava, né? Bom, nessa época é importante falar para vocês que existia duas Alemanhas, tá? Uma Alemanha sobre um regime político e uma Alemanha sobre outro regime político. E o Arpenck morava na Alemanha Oriental e ele tentou se matricular na faculdade, na Universidade da Alemanha Oriental, não conseguiu. Tentou também na Escola Estadual de Artes de Dresden, também não conseguiu, tá? E ele persistindo, querendo trabalhar com arte, tá? Não só com artesanato, como era o que eles trabalhavam nesse começo aí, naquela Associação dos Artistas Renegados. Bom, aí o Penck conseguiu uma vaga de emprego e foi empregado para trabalhar de desenho numa agência de publicidade, tá? Ficou trabalhando um tempo lá, tá? Depois foi demitido.
Aí ele pegou e, para sobreviver, ele teve vários outros empregos, tá? Ele trabalhou como jornalista, ele trabalhou como folguista, que é aquele cara que... Foguista, que é aquele cara que trabalha em indústrias, colocando lenha em caldeiras para energia a vapor funcionar máquinas, tá? Não esqueça que o Penck é um homem que nasceu em 1939, pessoal. Não é o mundo de hoje, né, com toda essa tecnologia. Bom, ele trabalhou também como empacotador de margarina, tá? E inclusive como vigia noturno, tá? Tu vê o que um artista tem que fazer para poder sobreviver, né? A arte dele não era reconhecida, tá? No lugar onde ele morava, em Dresden, tá? Inclusive, não só não era conhecida, como muitas vezes alguns trabalhos dele foram confiscados pelo Estado por apresentar algumas figuras que as pessoas achavam assim muito ofensivas, porque ele pintava assim caçadores meio assim em estado natural, como os índios, né? E dizia que aquilo ali nem era arte, né? Considerava uma arte primária, de segunda mão, que depois eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo. Bom, em 1976, o Penck ele conheceu um artista, tá, da Alemanha Ocidental, da outra Alemanha, chamado Georg Immendorf, tá, com quem ele trabalhou diversos anos. Depois eu vou mostrar para vocês o Immendorf em outra aula, tá? Eles, os dois, eles queriam unificar as Alemanhas. Eles queriam juntar as Alemanhas, a Alemanha Oriental e Ocidental, faziam um trabalho nesse sentido, inclusive mostrando isso nas suas pinturas, tá? E tinha pessoas que não queriam isso, tá? Então, em 1979, ocorreu que muitos trabalhos do Penck foram destruídos dentro do ateliê, a casa onde ele trabalhava fazendo as suas pinturas, em função de pessoas que não concordavam com essa causa dele de juntar as Alemanhas. Quando é que o Penck ficou famoso? Tá? Ele ficou famoso em 1980, quando ele foi viver na Alemanha Ocidental. Tá? Depois da imigração, o Penck assim, ele se tornou um dos maiores pintores, tá, da nova figuração do expressionismo. O que é esse expressionismo? Tá? Eu falei em algumas aulas no ano passado, no sexto ano, alguns alunos captaram, outros mais ou menos, e outros não captaram, porque também não é tão fácil explicar o que é o expressionismo. Tá? O expressionismo é uma escola que existiu na Alemanha no começo do século XX, tá? Com outras escolas, que negava essa ideia certinha de querer fazer a arte assim perfeita, que tudo tem que parecer, né, como a gente vê pelo olho. Não, o que importa no expressionismo e no neoexpressionismo, que é um movimento que o Penck participou, o que importa no caso são as emoções, tá? São tu manifestar aquilo que tu tá sentindo, né, numa tela de pintura, num desenho, mas isso não tem nada a ver com a realidade que tu enxerga com os olhos. Tem a ver com a liberdade de você pintar, se expressar, tal qual quando você é criança. Ah, vou fazer um desenho assim, assado, não importa se eu vou pintar o sol de azul ou a grama de lilás, porque isso é a maneira como eu estou sentindo e vendo o meu mundo, tá? Então eu quero mostrar para vocês, um momentinho que eu vou ajeitar aqui o computador. Peraí. Ah, tem que baixar o zoom aqui. Mostrar como é que é o trabalho do Penck para vocês. Ó, deixa eu ver se eu consigo centralizar aqui. Pessoal, vocês estão vendo que tem assim umas figuras primitivas, né? Mais ou menos que nem aquelas pinturas das cavernas. O Penck trabalhou a vida inteira com essas figuras. Claro que ele foi inovando, colocando elementos,
mas ele coloca assim formas de olho, peixe, homens caçando, mãos em formas de flecha, e sempre assim com uma característica monocromática, uma figura de uma cor, outra figura de outra cor, mas nunca misturando cores. Olha esse que legal, ó. Meio que parece uma caçada, uma tourada, mas extremamente assim, buscando essa coisa do primitivismo na arte, né? É cru, tá? Não tem maiores realismos, é assim como uma arte mais selvagem. Esse aqui tem uma figura humana lá embaixo. E parece uns escudos africanos. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. E aqui eu separei uma num livro aqui para mostrar para vocês também. Ó, esse aqui dá para ver melhor, ó. As figuras humanas parece assim até uma um ritual aqui, né? Tem uns símbolos. O trabalho dele é muito expressivo. E, bom, e aí o pessoal gostou muito dele lá na Alemanha Ocidental. Depois ele expôs na Tate Gallery, que é uma galeria famosa em Londres. Ele também ganhou um prêmio, o prêmio Rembrandt, que é um prêmio famoso na Suíça, tá? E foi indo. Depois eu vou botar ali uns links ali no vídeo para que vocês vejam também alguns outros vídeos, né, com trabalhos dele, imagens. E depois vou colocar também a aula referente o que a gente vai fazer, né, com relação ao trabalho do Penck. E, bom, e aí, pessoal, nos últimos meses ele se revezava, nos últimos meses de vida, que ele viveu até os 77 anos, tá? Ele se revezava entre 3 cidades, tá? Uma era Dublin, que fica na Irlanda, Nova York, né, que você sabe, Estados Unidos, né, e Düsseldorf, que fica na Alemanha. Ele tinha 3 estúdios, né, casas de trabalho, ateliês que ele trabalhava, e ele ia de um lado para o outro, né, já estava super famoso. E infelizmente em 2017 ele nos deixou, né, com 77 anos de idade, não, né, poderia ter vivido mais, mas viveu bem, né? A arte dele se imortalizou. E o que eu quero falar para vocês, para concluir, e que ele é considerado um infante terrible, que esse termo é muito importante para que a gente que frequenta uma escola, que quer o conhecimento para gente, estuda, que o Penck ele nunca se adaptou a regras de arte. Ele foi um cara autodidata, ou seja, ele aprendeu muito a trabalhar sozinho, ele foi atrás daquilo que ele acreditava que fosse arte. E esse termo infante terrible significa aquela criança que pergunta para os pais, mas por que disso, por que daquilo, né? Que chega a aborrecer. E esse termo hoje serve para aquelas pessoas que não fazem exatamente aquilo que a sociedade quer que elas façam, fazem exatamente o contrário, né? E acabam fazendo uma coisa genial que dá super certo, tá? Ou seja, às vezes a gente também tem que inventar o mundo para o mundo ser melhor. Tá bom, pessoal? Do mesmo jeito que eu falei no vídeo passado, tentem passar esse vídeo para os colegas, para a gente divulgar. Depois eu vou deixar ali o texto da aula do que é para fazer referente ao R. Penck. E é isso. Continuo com saudade de vocês. Isso não ia mudar, né? A gente não se vê mais. Espero que essa pandemia acabe logo para a gente ter as aulas presenciais o mais breve possível. Beijo no coração.